Já pude assistir a nova obra Invencível e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Invencível conta a história de um garoto que nasce com autismo e com uma condição que faz de seus ossos frágeis. Com essa condição, ele vai vivendo com sua vida com seu pai e com sua mãe, que também tem a mesma condição. Sua vida é repleta de incertezas, muito drama e muita comédia. Afinal, será que esse garoto conseguirá conciliar sua vida com seu pai, que aparentemente é a figura âncora de seu viver, ou não? Invencível é uma obra que justamente vai se tratar do usual. Uma criança que tem problemas na sua vida, nesse caso problemas especiais, como muitas outras fizeram, como Extraordinário, né? Entre outras. E vai tentar mostrar o ponto de vista dessa criança e de seu pai em uma jornada de autodescoberta, né? Esses personagens que vão se descobrindo e que vão segmentando uma jornada entre si. Outro filme muito parecido, que também tem crítica aqui, é Meu Filho, Nosso Mundo, exato. É um filme muito interessante, assim como, por incrível que pareça, Invencível. Não porque Invencível, de fato, eu achei que tenha sido uma obra espetacular, mas porque eles compartilham semelhanças sim. Invencível é algo muito linear, né? O longa se propõe a ser muito pautado no convencional. Ele não acaba por não fazer novas firulas do gênero ou coisa do tipo. É o mesmo longa que já assistimos diversas vezes. É uma criança que passa por um monte de problema por causa de suas condições físicas, mentais, psicológicas, entre outros, e sua relação com o ambiente em que está e com sua família, né? Uma família que também, por vezes, fica destabilizada, mas que recupera esse vínculo ao se relacionar ainda mais com o garoto. É um filme sobre altos e baixos, né? Como o gênero está cheio, né? Esse gênero específico, né? De drama está cheio. É, Vemos o garoto crescer, sofrer bullying, ter umas condições meio adversas com o pai, né? Sua família não é tão bem estruturada, mas no final tudo isso é suprido pelo amor, e o amor cura tudo isso, etc. Então aqui a convenção que faz o filme. O filme é bem convencional, ele não tenta novas sacadas, ele não tenta nada novo. Até as atuações, tirando o protagonista, o Zachary Levi, que faz o pai do garoto, e sim, o filme não é centrado no garoto em si, sim na relação desse pai com esse garoto, todos estão bem, são atores bons, eles de fato conseguem emanar o que os personagens precisam, inclusive o garoto que tem justamente a condição do autismo e desses ossos frágeis. Ele atua muito bem, principalmente nas esferas dos trejeitos. Então acaba por ser justamente esse convencional, né? Com os trejeitos do garoto, etc., mas de um jeito mais dinâmico. Eu diria que a atuação aqui, ela mostra o real, sabe? Muitos dos atores aqui estão empenhados em mostrar as qualidades de uma vida assim ou não, né? As consequências também. Acaba por ser uma atuação que é muito pautada no real, mas não somente no real, na falta de sentimentos em relação a certas coisas. Você percebe que os personagens ali tendem a suprimir muito, né? E enquanto nosso co-protagonista, que é o garoto autista em si, ele não supre nada, porque o autismo, o espectro específico que ele tem, acaba por ser um espectro em que ele fala bastante, fala com todo mundo, mexe com o mundo, etc. E, de fato, a atuação dele acaba por ser muito extensiva. É engraçado ver como ele sabe muito bem arquitetar isso, né? Um garoto tão jovem saber dispor a condição do autismo em tela de uma maneira muito bem dinâmica, eu diria, muito bem exemplificada, porque ele tem certo grau de autismo, um grau específico, então ele fala bastante, mas é perceptível que tem uma certa dificuldade no seu falar, no seu dialogar e na sua interação com outras pessoas. Ele recebe todos muito bem, ele não percebe o mal do mundo, sabe? É um filme que também foca nisso na fotografia. Tudo ali é muito dinâmico, muito colorido. Parece que justamente ele não entende que o mundo às vezes é cinza. E isso, de fato, é um dos charmes do longa. Acaba por ser um longa muito convencional, às vezes bobo, bem chulo, mas que ele sabe, de fato, do que se propõe.
Com essas aventuras entre pai e filho, cada vez mais nos acompanhamos e cada vez mais fazemos parte daquela pequena família, daquele pequeno núcleo familiar. O filme está disposto constantemente a nos manter em uma relação íntima com todos ali presentes em tela. Então, de fato, acompanhamos o dia a dia, às vezes nem uma história mesmo é segmentada, mas sim uma série de acontecimentos. Acontecimentos esses que às vezes são bem intercalados, às vezes não. O roteiro ele é tão liso, né, nessas instâncias que acaba por ser mais uma série de imagens jogadas do que, de fato, uma construção por trás dessas imagens. Acaba por ser um filme que foca justamente no drama, mas não sabe muito bem como construir esse drama através de uma narrativa. E tudo bem se fosse assim, tudo bem o filme não ter de fato uma história disposta em tela, mas ainda assim as imagens apresentadas não são charmosas, a forma do filme também é convencional. Tudo aqui é convencional, tudo aqui se apoia nesse gênero e nesse gênero que já foi replicado trocentas vezes, né? Que já não é mais uma novidade, que já é escanteado até mesmo. Esse gênero que trata crianças com problemas ou coisas especiais como algo a ser constantemente explorado. Isso já foi tratado diversas vezes e hoje em dia caiu no escanteio, justamente. É o mesmo filme sendo replicado diversas e diversas vezes nas telonas. E isso de fato cria uma distância entre espectador e filme, justamente, porque acaba por ser um filme longa produção que nós já vimos em 2017, 2018, 2019, etc. Nada que é novo e sentimos isso. Apesar de certas atuações boas, tirando o Zachary Levi, que de fato faz caras e expressões descomedidas, eu diria, para essa interpretação, de fato, em cenas tocantes, ele faz uma cara de repulsa. Chega a ser impressionante como ele atua. Aqui, né, acaba por ser, de fato, as atuações, sem contar o Zachary Levi, encenações, a direção, algo bem básico, bem pé no chão, mas bem feito em certas instâncias. Porém, é de fato um filme que não apresenta nada de novo, nada de interessante por vezes, e às vezes só fica no chato. Não consegue, às vezes, nem ao menos emocionar com uma história tão impactante quanto essa. Uma história que, de fato, aconteceu. Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui para Invencível uma nota 5.5 de 10. Não achei o filme mais temível do mundo. Na verdade, eu até gostei de certas partes da experiência. Gostei de como os atores se sobrepõem em tela e como muitas vezes eles ficam apáticos pelos seus personagens, mas a criança autista e com seus problemas, ela está aberta para um mundo inteiro. É incrível ver essa atuação, esse núcleo de atuações, né, como elas se convergem entre si, mas de resto acaba por ser o básico, acaba por ser o convencional em direção, em certas encenações, em certas disposições em tela, mise-en-scène também, tudo aqui parece ser uma réplica de algo que já foi feito, exceto justamente essas pequenas fagulhas de criatividade que há na encenação e que de fato tornam esse filme um chamariz nesse quesito em si. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, siga, comente, compartilhe. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!